Minha mãe comprou um carro para minha tia com o dinheiro que eu dei para ela pagar o aluguel da casa. Quando descobri, fui obrigada a cortar o apoio financeiro. Eu, uma mulher de 28 anos, jamais pensei que um dia teria que cortar minha própria mãe. Afinal, foi ela quem me criou sozinha e sempre trabalhou duro para me dar tudo o que podia. Sempre senti que devia a ela pelos sacrifícios que fez, mas chegou um momento em que as coisas saíram do controle, e pela minha própria sanidade, precisei fazer uma escolha difícil. Deixe-me explicar. Meu nome é Paula e faz 10 anos que vivo por conta própria. Minha mãe, Tamires, me criou sozinha depois que meu pai nos deixou quando eu tinha apenas 2 anos. Nunca tivemos muito, mas nunca me faltou amor, e ela se sacrificava incansavelmente para garantir que tivéssemos uma vida digna. Eu a admirava profundamente por isso. Morávamos em um apartamento pequeno, apertado, mas cheio de calor humano. Minha mãe sempre sonhou em morar numa casa com um jardim. Me lembro das nossas caminhadas pelo bairro, quando passávamos por belas casas, e ela dizia: "Um dia vou ter minha própria casa, com um jardim, onde poderei plantar flores e cultivar meus próprios vegetais. Vou sentar no sol de inverno, e no verão, relaxar no gramado, sentindo a brisa fresca." Eu via o brilho nos olhos dela ao falar desse sonho. E, naquele momento, prometi a mim mesma que faria de tudo para ajudá-la a realizar esse desejo. Era mais que um sonho dela, era nosso. Mas, é claro, esse sonho nunca se concretizou. Não podíamos pagar por isso, e por mais que minha mãe trabalhasse, nunca foi o suficiente para economizar dinheiro para comprar uma casa. Eu sei que para alguns de vocês isso pode parecer estranho, mas há pessoas como nós que só podiam sonhar em morar em uma casa espaçosa. Muito cedo, eu percebi a importância do dinheiro. Comecei a trabalhar quando tinha apenas 13 anos, mas fiz questão de concluir a faculdade. Consegui um emprego razoável na área de marketing, e no começo, era apenas uma posição de entrada, mas com o tempo fui subindo na carreira e consegui algumas promoções. Além disso, fiz alguns trabalhos extras que me renderam um dinheiro a mais. Quando comecei a ganhar um bom salário, senti que era minha obrigação ajudar minha mãe. Ela ainda trabalhava, mas não ganhava muito, e eu sabia que ela tinha se sacrificado muito para que eu pudesse ir para a faculdade e ter uma chance real de construir uma vida melhor. Então, comecei a enviar dinheiro para ela todo mês. No início, não era uma quantia grande, apenas o suficiente para ajudá-la com as despesas de casa, como mantimentos e contas. Mas, à medida que minha renda aumentava, comecei a mandar mais. Foi muito bom poder fazer algo por ela, depois de tudo o que ela tinha feito por mim. Nunca houve dúvida na minha mente de que ela se sacrificaria por mim, sem hesitar. Eu queria retribuir todo o sacrifício que minha mãe, Tamires, fez por mim. Há cerca de 2 anos, consegui uma grande promoção e um aumento de salário. Finalmente, eu estava em condições de ajudá-la de maneira significativa. As lembranças das nossas caminhadas noturnas e do sincero desejo dela de morar em uma casa confortável nunca saíram da minha cabeça. Eu simplesmente não conseguia parar de pensar nisso e, inconscientemente, o sonho dela se tornou o meu também. Agora, com meu novo salário, eu tinha condições de alugar uma casa muito mais luxuosa e confortável para ela. Eu queria proporcionar a ela não apenas um lugar seguro para morar, mas também um espaço em que ela pudesse relaxar e finalmente ter o que sempre sonhou, um belo jardim, onde pudesse plantar flores e cultivar seus vegetais. Contei para minha mãe sobre o plano de alugar uma casa para ela, e ela ficou radiante. Imediatamente, começou a procurar um lugar para alugar. Pedi para ela verificar em um bairro de idosos, pois esses lugares são mais seguros para mulheres que moram sozinhas. Como moro a cerca de 7 horas de distância, não consigo visitá-la com frequência, talvez 1 ou 2 vezes por ano. Por isso, eu queria que ela encontrasse uma localidade segura e confortável. Ela encontrou um lugar disponível para um contrato de 5 anos, com aluguel pago anualmente. Todo o condomínio era voltado para casais idosos ou solteiros em seus 50, 60 ou 70 anos, cujos filhos moram longe ou não têm filhos. Minha mãe me mandou fotos de várias casas que ela gostou, todas com belos jardins e bem mais espaçosas do que o apartamento apertado onde ela morava.
Algumas tinham varanda na frente, outras tinham quintal com pátio. Eu disse para ela escolher a que mais gostasse, e que eu cobriria o aluguel. Enviei o dinheiro para o contrato, acreditando que estava realizando o sonho dela. Eu não contei, mas meu verdadeiro plano era comprar uma casa para ela nos próximos 5 anos. Esse era o meu objetivo, mas agora não tenho certeza se isso ainda acontecerá. Depois que ela recebeu o dinheiro, ficou em silêncio. Quando perguntei sobre o andamento da casa, ela disse que o dono estava fazendo alguns reparos e que levaria cerca de um mês para ela se mudar. O Natal estava chegando, e eu mandei uma mensagem para avisar que iria visitá-la. Perguntei se a casa estaria pronta até lá, mas, para minha surpresa, ela disse que não estaria em casa no Natal. Em vez disso, iria de férias para a Flórida com a minha tia. Achei estranho, porque o Natal sempre foi uma data muito importante para minha mãe. Nós sempre tivemos nossas tradições de Natal, e minha mãe, Tamires, nunca deixou de passar as festas em casa. Embora eu não a visitasse todos os anos, ela sempre recebia amigos e familiares nessa época. Por isso, foi estranho quando ela me disse que iria passar as férias na Flórida com minha tia. Algo parecia errado. Pedi para ela me enviar o contrato de aluguel da casa, e ela me enviou um documento. Eu segui perguntando sobre o plano de mudança, mas ela sempre dava respostas vagas, dizendo que a casa ainda estava passando por reparos. Um dia, ela disse que finalmente havia se mudado. Eu não ligo para ela todos os dias, talvez 1 ou 2 vezes por semana, porque mal tenho tempo entre meus 2 empregos e todas as outras responsabilidades. Mas fiquei ansiosa para ver a casa, então pedi para fazermos uma videochamada. Ela disse que ligaria no fim de semana, mas isso nunca aconteceu. Quando tentei fazer uma chamada de vídeo para ver a casa, ela recusou, enviando uma mensagem logo depois dizendo que estava ocupada. Quando finalmente conseguíamos falar, ela sempre estava fora de casa ou no trabalho. Algumas vezes, ela até me ligava de volta, mas sempre durante meu horário de expediente, então eu perdi a chamada. Numa tarde de quinta-feira, ela me ligou enquanto eu estava livre, mas assim que atendi, ela desligou imediatamente e ficou offline. O Natal passou e não houve nenhuma foto da viagem para a Flórida. O Ano Novo veio, e também não havia fotos dela na nova casa. Algo dentro de mim dizia que as coisas não estavam certas. Estava tão ocupada com meu namorado durante as festas que deixei para lá, mas, depois que tudo passou, num dos finais de semana, comecei a insistir. Eu queria ver a casa de uma vez por todas. Finalmente, ela cedeu. Minha mãe não é do tipo que chora facilmente, mas dessa vez, com lágrimas nos olhos, ela confessou: não tinha alugado a casa. Em vez disso, usou o dinheiro para comprar um carro. Mas o choque maior foi quando ela disse que o carro não era para ela, mas para minha tia. Eu fiquei paralisada. Você está brincando? Eu disse, sem acreditar no que estava ouvindo. Ela, chorando, disse: sim, sua tia precisava muito de um carro. Ela me explicou que o carro antigo da minha tia tinha quebrado há meses, e desde então, minha tia não conseguia mais visitá-la. Viajar de transporte público não era uma opção viável para ela, e minha mãe sentia falta das visitas. Ela precisava mais de um carro do que eu precisava de uma casa, minha mãe disse. Fiquei perplexa. Como assim minha tia precisava mais de um carro do que minha mãe de uma casa? Uma coisa que sempre notei é que minha mãe tem um apego muito forte à minha tia. Elas são inseparáveis. Minha tia, sendo a mais nova, às vezes é tratada pela minha mãe como se fosse uma criança. Esse carinho exagerado da parte da minha mãe chega a ser tóxico, porque não é correspondido da mesma forma pela minha tia. Pelo que entendi, o carro da minha tia realmente tinha quebrado, e como ela não podia mais fazer as visitas frequentes, minha mãe decidiu resolver o problema comprando um carro novo para ela. No começo, pensei que minha mãe tinha apenas emprestado o dinheiro ou coassinado um financiamento para minha tia, o que já seria ruim o suficiente. Mas então minha mãe explicou que havia dado o carro de presente. Ela usou o dinheiro que eu enviei para o aluguel da casa para comprar o carro para minha tia. Quando ouvi isso, perdi totalmente a compostura e gritei: como você pôde fazer isso?
Esse dinheiro era para sua casa, para o seu sonho. A resposta dela foi tão desconcertante quanto a situação. Sua tia fez muito por mim ao longo dos anos. Quando o carro dela quebrou, ela não pôde me visitar, e eu senti falta dela. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha tia é perfeitamente capaz de comprar o próprio carro. Ela tem 2 filhos que poderiam facilmente ter ajudado nisso. Perguntei à minha mãe por que minha tia não podia simplesmente comprar o próprio carro, e minha mãe não tinha uma resposta convincente. Estava claro que ela sentia uma estranha sensação de obrigação para com a irmã, mas para mim aquilo não fazia o menor sentido. Então, perguntei sobre o contrato de aluguel da casa que ela havia me enviado. Ela tentou inventar alguma desculpa, mas, após eu pressioná-la bastante, minha mãe finalmente admitiu: o documento era falso. Ela o tinha criado usando uma ferramenta online, com a ajuda de um colega de trabalho. Ela não apenas doou o dinheiro que eu havia trabalhado tanto para economizar, para alguém que nem precisava, mas também falsificou um documento legal para me enganar. Fiquei indignada. Expliquei a ela como eu havia economizado aquele dinheiro, sacrificando minhas pequenas felicidades para poder cuidar dela, enviando suas despesas mensais, ao invés de economizar para o meu próprio futuro. Mas minha mãe não aceitou bem. Na verdade, ela me chamou de rancorosa, controladora e egoísta. Disse: "Você só está pensando em você mesma. Sua tia fez tanto por mim, e é assim que você retribui?" Aquelas palavras me machucaram profundamente, porque não era uma questão de generosidade. Eu não estava punindo minha mãe por ser generosa, estava tentando explicar que ela tomou uma decisão errada com o dinheiro que eu havia dado a ela com um propósito claro. Eu não sou rica de forma alguma. Trabalho duro, muitas vezes fazendo malabarismos com 2 empregos. Embora minha situação financeira tenha melhorado, eu ainda tenho minhas próprias contas e responsabilidades, e não estou nadando em dinheiro. Mesmo assim, parecia que, por mais que eu tentasse explicar meu ponto de vista, ela não estava disposta a enxergar. Ao invés de se desculpar, minha mãe me confrontou dizendo: "Quem te pediu para me mandar o dinheiro?" Eu estava vivendo dentro dos meus meios, e eu nunca implorei por isso. Não tente insinuar que você me fez um favor. Eu te criei, te dei condições de ganhar o que você ganha hoje, então não levante a voz para mim. Aquilo foi a gota d'água para mim. Então eu respondi: "Tudo bem. Se você não precisa do meu dinheiro, já que nunca pediu por ele, não vou mais te mandar." Ela simplesmente disse: "Tudo bem", e desligou. Até hoje, eu ainda não consigo entender o que aconteceu. Como minha mãe pôde ser tão irresponsável e insensível? Vocês acham que a atitude dela foi justificável? Ou minha raiva foi tão desnecessária quanto a reação da minha mãe? Depois do ocorrido, fiquei mais de 1 ano sem falar com minha mãe. Após aquele rompimento, parei de enviar a mesada que costumava mandar para ela. Nós 2 permanecemos firmes em nossas posições, sem que nenhuma de nós desse o primeiro passo para reatar o contato. Mas, cerca de 2 meses atrás, ela me ligou de repente. Parecia diferente. Não era a mesma mulher orgulhosa e teimosa de sempre. Ela pediu desculpas e admitiu que tinha sido uma tolice da parte dela presentear minha tia com um carro novo. Fiquei chocada, porque não é comum minha mãe admitir seus erros, muito menos pedir desculpas. Ela sempre foi muito teimosa. Então, me disse que queria consertar as coisas e reconstruir nosso relacionamento. Eu fiquei cética, é claro, mas concordei em ouvir o que ela tinha a dizer. Perguntei o que a havia feito mudar de ideia. Foi então que ela me contou sobre o rompimento com minha tia. Aparentemente, as coisas não estavam indo muito bem entre elas. Minha mãe não sentia mais o mesmo carinho vindo da parte da tia. 1 mês antes de me ligar, minha mãe havia caído e fraturado o tornozelo. Precisava de ajuda para se locomover por 1 semana ou mais, então, naturalmente, ela ligou para minha tia, esperando que ela viesse socorrê-la. Minha mãe estava certa de que a tia correria para ajudar, assim como ela sempre fez quando a tia precisou. Mas, para surpresa da minha tia recusou, dizendo que estava muito ocupada. Essa foi a primeira grande decepção.
Não só minha tia se recusou a ajudar, como também nem sequer foi visitá-la. Minha mãe ficou arrasada. Se algo assim tivesse acontecido com a tia, minha mãe jamais sairia do lado dela. Esse foi o ponto de ruptura entre elas. No entanto, o vínculo já estava instável há algum tempo. Minha mãe revelou que a tia estava dando um gelo nela desde que minha mãe parou de cobrir as despesas da tia. Fiquei chocada ao descobrir que, toda vez que saíam juntas, seja para o cinema, restaurante, ou qualquer outra atividade, era sempre minha mãe quem pagava tudo. Até nos dias em que se encontravam para passar o tempo em casa, jogando ou assistindo algo, minha mãe bancava tudo, e minha tia nunca pareceu se importar. Entretanto, depois que eu cortei a ajuda financeira, minha mãe teve que começar a observar melhor como gastava. Um dia, ela pediu para minha tia pagar a parte dela em uma das saídas, e minha tia não gostou nem um pouco disso. A partir desse momento, minha tia começou a se distanciar. Ela abandonou planos que nunca costumava cancelar antes, e suas visitas se tornaram cada vez mais raras. Às vezes, ela cancelava em cima da hora, sem dar nenhuma explicação. Foi como se minha mãe tivesse sido atingida por uma dura realidade, finalmente percebeu quão unilateral era o relacionamento delas. Minha mãe sempre deu tudo de si nesse relacionamento, enquanto minha tia só recebia, sem retribuir. Agora que o dinheiro havia secado, minha tia simplesmente não tinha mais interesse em manter a proximidade. Para minha mãe, isso foi muito difícil de aceitar, porque ela amava minha tia de forma abnegada e nunca esperou nada em troca. Mas, no fundo, sempre havia aquela esperança de receber algum carinho de volta. Eu não posso dizer que fiquei completamente chocada com essa revelação, porque já havia percebido, em algum lugar dentro de mim, que minha tia nunca esteve tão emocionalmente investida nesse vínculo quanto minha mãe. Para minha tia, era conveniente enquanto minha mãe pagava as contas, mas, uma vez que isso acabou, o interesse dela também sumiu. A propósito, todas essas conversas não aconteceram de uma vez. No início, eu estava relutante em ouvir minha mãe, muitas vezes, apenas atacava ou ignorava suas ligações. A dor e a frustração ainda eram muito recentes para mim. Mas, eventualmente, enquanto continuávamos conversando, tudo veio à tona. Minha mãe finalmente admitiu que havia sido tola por permitir essa situação por tanto tempo. Ela então me perguntou se poderíamos reconstruir nosso relacionamento, talvez começar do zero. Eu concordei com cautela, porque, apesar de tudo, eu a amava e não queria deixar as coisas quebradas entre nós. Por um tempo, as coisas realmente melhoraram. Minha mãe e eu começamos a conversar mais, e parecia que ela havia aprendido a lição. Tudo estava indo bem, até que, cerca de 3 semanas depois, ela me disse humildemente: agora que estamos de volta aos nossos termos anteriores, você voltaria a me enviar o subsídio mensal que costumava mandar? Fiquei completamente surpresa. Não pude evitar a sensação de que tudo aquilo, a reconciliação, os pedidos de desculpas, era só por dinheiro. Parecia que ela queria trabalhar em nosso relacionamento apenas para abrir de novo o canal de ajuda financeira. Eu respondi que não, que agora tenho outros compromissos. Estou planejando me casar nos próximos 2 anos e também quero comprar uma casa com meu namorado. Não há como eu gastar dinheiro extra com ela agora. Minha mãe não disse nada naquele momento. Ela simplesmente ficou em silêncio por alguns segundos e depois desligou. Não houve confronto, apenas um vazio. Mas eu sabia que isso não significava o fim. Minha mãe não desistiria das suas exigências tão facilmente. No começo, ela começou a sentir culpa e a me manipular emocionalmente, trazendo à tona memórias de como trabalhou em 2 empregos, muitas vezes indo sem almoçar para garantir que eu tivesse material escolar e roupas novas. Eu entendia sua mágoa e a culpa que sentia, mas isso não tinha relação com o passado. Eu não era uma criança ingrata, eu a apoiei por anos, de boa vontade e sem hesitação. Mas agora, eu tinha minhas próprias responsabilidades para administrar. Perguntei a ela por que precisava de dinheiro extra agora, afinal, ela tinha usado o meu dinheiro para pagar as contas da tia. E agora que a tia a cortou, por que ainda precisava de tanto dinheiro? O que ela ganhava já era suficiente para ela, não era?
Ela havia conseguido se virar por um ano, certo? Então, ela mudou de tática e começou a me chamar de ingrata, lembrando-me de todos os sacrifícios que fez por mim quando eu era criança. Eu apenas disse: eu não posso mais carregar esse peso sozinha. Não ia me colocar naquela posição novamente. Eu já havia feito o suficiente, e não era mais minha responsabilidade cuidar das finanças dela. Lidar com minha mãe estava se tornando estressante. Sempre que converso com ela, parece que estou entrando em um campo minado. Ela frequentemente deixava comentários passivo-agressivos sobre como as coisas eram difíceis para ela agora e como não conseguia fazer o que costumava sem minha ajuda financeira. Às vezes, ela pedia dinheiro diretamente, e quando eu dizia não, começava toda a manipulação emocional novamente. Eu sempre a lembrava de que ela estava em uma situação complicada e sugeria que pedisse à tia o dinheiro que investiu no carro. Para minha mãe, isso parecia um absurdo. Como posso pedir de volta um presente que dei a ela? Era o que ela respondia. Sua lógica não fazia sentido para mim, e em seu mundo distorcido, eu parecia a vilã. Às vezes, eu considerava cortar os laços de vez. Comecei a evitar suas ligações na maioria das vezes. Mas, quando isso acontecia, ela começava a soluçar, dizendo que eu era sua única família e que dedicou toda a sua vida a me criar. Eu odiava que tivéssemos chegado a esse ponto, mas não sabia mais o que fazer. Como poderia cortá-la, sabendo que ela não tinha a quem recorrer? Como mencionei, minha mãe insistiu para que eu reiniciasse a mesada que costumava enviar. No entanto, eu permaneci firme na minha decisão. Eu não ia ser um capacho e continuar a canalizar dinheiro para um buraco negro, onde ele seria usado para ajudar minha tia. Ela até ameaçou me renegar, e isso foi como um tapa na cara, considerando tudo o que eu havia feito por ela. Eu era que estava aturando essa situação, e quando ela me ameaçou, eu pensei: vamos lá, faça isso. Vamos nos renegar. Eu também não quero continuar com isso. Parecia que ela só precisava de mim por causa do dinheiro. As coisas ficaram muito feias entre nós, e decidimos nos afastar. Ela parou de me ligar, e eu também não me preocupei em saber como ela estava. A verdadeira surpresa veio quando, depois de um tempo, vi uma postagem dela nas redes sociais. Minha mãe ainda estava saindo com a tia, apesar de todo o drama que aconteceu entre elas. Nesse momento, tive certeza de que havia tomado a decisão certa. Não sei se minha mãe voltou a pagar suas contas ou como a relação dela se reintegrou, mas às vezes me pergunto se a história dela sobre o rompimento com a tia foi verdadeira ou se ela apenas a inventou para me manipular emocionalmente. Uma coisa é certa, minha mãe tem um relacionamento complicado com a irmã, e eu não quero ser sugada de volta para o meio disso. Ainda amo minha mãe e estou aberto a ter um relacionamento com ela, mas quando se trata de finanças, estou farta. Eu não sou o cofre dela, e com certeza não vou financiar seu comportamento facilitador com a tia. Dizer não é, às vezes, a coisa mais difícil de fazer, mas também é o mais saudável. Apesar de tudo, eu ainda amo minha mãe e desejo profundamente restaurar nosso relacionamento. No entanto, não posso ignorar a sensação de que ela não sente o mesmo por mim. É doloroso perceber que, para ela, parece que o amor está intimamente ligado ao dinheiro e ao que posso oferecer. Essa constatação me deixa triste, mas também determinada a manter a distância necessária para preservar meu próprio bem-estar. Acredito que a autora da história tem todo o direito de priorizar seu próprio bem-estar e se recusar a ser usada como uma muleta financeira, especialmente quando isso resulta em um relacionamento unilateral. Às vezes, a decisão de dizer não é a mais saudável, mesmo que seja difícil. Você já enfrentou a difícil escolha de cortar alguém da sua vida? Sinta-se à vontade para compartilhar suas experiências conosco nos comentários abaixo. Agradecemos por ter se juntado a nós hoje no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima!